Assista ao filme Substância, mas pare imediatamente no final da cena em que as duas versões da personagem principal lutam entre si. E assista este vídeo até o fim para entender por quê. A Substância, The Substance, é um filme de 2024 dirigido, roteirizado e coproduzido por Coralie Farge. O longa é estrelado por Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. A trama acompanha Elizabeth Sparkle, Demi Moore, uma atriz de 50 anos que, após ser demitida da televisão por ser considerada velha demais, recorre a uma substância milagrosa que promete rejuvenescê-la. Como resultado surge Sue, Margaret Qualley, uma versão mais jovem e perfeita dela mesma. No entanto, as duas versões não podem coexistir simultaneamente, devendo alternar o controle do corpo a cada 7 dias. À medida que Sue começa a tomar as rédeas da situação, Elizabeth enfrenta as consequências de sua busca pela juventude eterna, mergulhando em uma espiral de obsessão e perda de identidade. O filme fala sobre etarismo e é uma crítica aos padrões de beleza impostos pela sociedade e explora os perigos da busca incessante pela perfeição. Demi Moore foi escolhida para interpretar Elizabeth Sparkle, a personagem principal de Substância, que é a versão mais velha de uma atriz decadente pelo envelhecimento. Demi Moore, nascida em 62, é norte-americana, se destacou nos anos 80 e 90, tornando-se um dos grandes nomes de Hollywood. Ganhou fama com Ghost, seguido por sucessos como Questão de Honra, Proposta Indecente e Striptease. Foi uma das atrizes mais bem pagas da época e um ícone da cultura pop. No entanto, pelos filmes que realizou e por ser uma atriz belíssima, ela ficou conhecida na época como Popcorn Actress, ou seja, uma atriz que atrai o público por sua beleza, mas oferece apenas entretenimento, não grandes atuações. Isso foi inclusive comentado pela própria atriz em seu discurso de recebimento do Golden Globes no ano passado. This is the first time I've ever won anything as an actor. 30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress. I made that mean that this wasn't something that I was allowed to have. Após um período de menor visibilidade, Demi Moore retornou ao cinema e à TV em papéis diversos e menores. Também se destacou por sua autobiografia Inside Out, de 2019, na qual ela compartilha detalhes de sua vida pessoal e carreira. A atriz relembrou momentos marcantes de sua vida, como o casamento com o ator Bruce Willis, além de passagens marcantes de sua carreira no cinema, como a vilã Madison Lee em As Panteras 2. Uma das cenas mais pesquisadas na internet foi justamente o reencontro das 4 atrizes que interpretaram as Panteras no cinema, vendo Demi Moore de biquíni 20 anos depois e fazendo comentários. Vale salientar que Demi Moore sofreu na pele essas pressões estéticas discutidas em Substância, por ter sido uma das atrizes mais sensuais de sua juventude e que naturalmente foi percebendo desaparecer sua procura por papéis principais no cinema. Mas a grande retomada de visibilidade foi mesmo agora com Substância, que reacendeu a discussão sobre etarismo, sobre as pressões do tempo, sobre os desafios de se manter em posições de destaque à medida que a gente envelhece. A Substância recebeu 5 indicações a Oscars: melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor maquiagem. Essas indicações destacam o reconhecimento da academia em relação à qualidade do filme e as performances notáveis dos profissionais envolvidos. Acho que Demi Moore tem mais chance de levar o Oscar do que a Fernanda Torres. Não pelas capacidades técnicas e pelo conjunto da obra das atrizes, porque nesse sentido eu diria até que a Fernanda Torres é a melhor atriz. Mas não dá para desconsiderar uma série de fatores que favorecem Demi Moore. Ela é americana, ela tem histórico internacional mais relevante, ela teve uma grande performance esse ano e seu papel tem maior importância e maior apelo na indústria. Sem contar que a indicação de Demi Moore ao SAG Awards, que é o prêmio do sindicato dos artistas, sugere que uma parte enorme dos eleitores do Oscar estarão inclinados a Demi Moore. E a Fernanda Torres não conseguiu indicação nesse sindicato, que costuma ser um termômetro do que pode acontecer no Oscar. Tem outras coisas que vão pesar na escolha, evidentemente. Por conta dos incêndios em Los Angeles, o calendário de votação e a cerimônia do Oscar foram postergados em um mês. Nesse período, a Fernanda começou a fazer programas de entrevista, foi se tornando um pouco mais conhecida, e isso agrada ao público e vai se tornando um fator importante na votação. Além disso, no mesmo período, eclodiu toda a polêmica contra Carla Sofia Gascon, que culminou no afastamento da Netflix, no cancelamento da participação da atriz espanhola na campanha do prêmio e logo o cancelamento completo de sua reputação. Carla Gascon saiu de grande favorita para nem participar da cerimônia quase. Ou seja, Demi Moore tinha duas concorrentes: Carla Gascon,
que foi cancelada, e a Fernanda, que melhorou sua visibilidade, mas talvez não o suficiente para conquistar o sindicato de atores. Pode ser que o atraso na votação seja suficiente para converter mais votos para Fernanda, mas acho que Demi Moore ainda tem a preferência. Substância precisava de uma versão jovem da personagem, que é feita por Demi Moore, que fosse bastante contrastante, linda, sedutora, jovial, razão pela qual foi uma ótima escolha a atriz Margaret Qualley. Margaret tem sido amplamente elogiada pela crítica especializada por sua atuação, fazendo uma personagem ambiciosa, compulsiva, disposta a se sujeitar aos abusos da indústria, muito mais até do que a sua versão mais velha. As cenas de dança, como o Pump It Up, têm sido muito visualizadas na internet, mostrando uma sensualidade forçada, mas bem típica da exploração do corpo feita pela indústria audiovisual. Além disso, a atriz enfrentou desafios físicos durante as filmagens, incluindo o uso de próteses que deformavam seu rosto, que causaram danos à sua pele e resultaram em acne persistente por cerca de 1 ano. Se por um lado essa dedicação ao papel ressalta o compromisso de Margaret Qualley com a autenticidade e a profundidade de sua interpretação, ao mesmo tempo isso confirma a que tipo de sacrifício as mulheres e até os homens se submetem muitas vezes no exercício de seu ofício, com significativos prejuízos para sua saúde física e mental. A Substância recebeu diversas indicações e importantes premiações cinematográficas. No Golden Globes, o filme foi indicado em 5 categorias: melhor direção, melhor atriz para Demi Moore, melhor atriz coadjuvante para Margaret Qualley, melhor roteiro e melhor filme. No Critics' Choice Awards, a Substância obteve 7 indicações, incluindo melhor filme, melhor atriz coadjuvante. No SAG Awards, que é a premiação feita pelo sindicato, o filme Substância conseguiu apenas uma indicação e foi justamente para melhor atriz. Ou seja, indiscutivelmente, o filme foi amplamente agraciado pela crítica especializada. E foi também muito bem recebido pelo público, sobretudo pelos amantes do subgênero body horror. Basta observar que o filme já obteve, em alguns meses de vida, uma bilheteria mundial de 80 milhões de dólares para um investimento de 18 milhões de dólares. Um aspecto interessante de Substância é que o filme foi feito com forma e conceitos de um subgênero de terror chamado body horror, ou terror corporal. Body horror explora transformações grotescas, mutações, degradações do corpo humano. Ele lida com o medo da perda de controle sobre o próprio corpo, seja por doenças, experimentos, parasitas, mutações genéticas ou processos sobrenaturais. Muitas vezes esse gênero é usado para discutir temas como identidade, sexualidade, tecnologia, biologia e, sobretudo, a fragilidade da carne. Body horror tem suas origens no terror clássico e na literatura gótica. Elementos desse subgênero são encontrados, por exemplo, no livro A Metamorfose, de Franz Kafka, em que um homem amanhece no corpo de uma barata. No cinema, o conceito ganhou força nos anos 50 e 60, com filmes de ficção científica, explorando mutações radioativas e experimentos que fugiam do controle. Mas os filmes mais conhecidos do gênero são dos anos 80, como Scanners, Sua Mente Pode Destruir, e A Mosca, ambos do diretor David Cronenberg. No caso de Substância, o subgênero foi usado para discutir esse tema de etarismo, as consequências degradantes do envelhecimento, acompanhadas de pressões estéticas construídas pela sociedade, em particular no nicho das artes visuais, do cinema e da TV, que é o ambiente de atuação da personagem do filme. A meu ver, Substância tem sido recebido pela crítica como um clássico do body horror por alguns fatores. Primeiro, a diretora soube explorar os aspectos clássicos do subgênero, com cenas grotescas e bizarras, que podem até gerar repulsa, mas são coerentes com o estilo escolhido. Em segundo lugar, e mais importante, depois dos anos 80, o subgênero foi raramente empregado, não tendo feito nenhum grande filme nesse período, talvez com exceção de Possessor, de 2020, dirigido inclusive por Brandon Cronenberg, filho de David, que é o grande mestre do body horror. Essa discussão entre velho e novo é feita, em Substância, através da alternância de corpos, e ganha proporção quando as versões começam a competir entre si. Por isso a escolha das atrizes foi fundamental para o sucesso do filme. Novamente, meu palpite é que Demi Moore leva o Oscar de melhor atriz. Para a tristeza da Fernanda Torres e dos brasileiros, sobretudo porque o filme é mesmo excelente e a Fernanda faz uma grande atuação. Continuo torcendo pela Fernanda, mas acho que Demi Moore vai levar o prêmio. Já fiz outro vídeo falando sobre essas principais categorias e meus palpites. O link tá aqui na descrição, também coloquei o card. Dá para você assistir logo depois de ver esse vídeo. Mas por que assistir o filme A Substância somente até a cena de luta?
O filme tem uma boa trama, foi bem apresentado no início, tem uma história instigante. Ver a crise da atriz que envelhece e não consegue mais emprego, está prestes a ser substituída por uma outra mais jovem, só por ser mais jovem, seu desespero em busca de uma solução, isso tudo é bem realizado no filme. A construção da substância em si, como ela é feita, a forma de obtenção num lugar meio sinistro, a forma bizarra de aplicação que introduz os conceitos de body horror, as transformações corporais, as trocas de pele, isso tudo é muito interessante e segura o filme até a cena de luta. Dá pra dizer que o ápice da narrativa é o confronto das duas versões, velha e jovem, que estão disputando tempo adicional de existência e descobrindo as consequências devastadoras de não cumprir a regra de alternância das versões a cada 7 dias. Até a grande cena em que as versões lutam fisicamente no apartamento em que moram, eu estava bem entretido, embarcado na história, curioso para entender o que ainda estava por vir na última meia hora de filme. Porém, no trecho final, após a luta, depois que a versão velha faz uma nova aplicação da substância, dali até o desfecho, não existe mais história suportando o filme. O que a diretora faz é uma sequência de cenas explorando mais e mais o estilo body horror. Muitas cenas com ampliação das deformidades, lembrando até clássicos como O Homem-Elefante, de David Lynch, muitos jatos de fluidos corporais, lembrando aquelas cenas bizarras de Kill Bill, de Tarantino, um exagero de efeitos práticos e gráficos que parecia um filme de conclusão de curso de cineasta estreante. Aquele cineasta estreante que quer chocar a audiência como se isso fosse o suficiente para agradar. Pode até agradar os fãs de escatologia, ou não incomodar a parte do público que simplesmente acompanhou esse desfecho muco-alegórico, mas o fato concreto é que depois da luta entre as duas versões, não havia história suportando o filme, e isso geralmente leva a uma tragédia de narrativa. Por isso a minha sugestão para quem não viu o filme ainda: assista até o final da luta, para o filme, assimila o entretenimento bom que você recebeu até aquele momento. Depois, se quiser, continue até o final, mas saiba que dali pra frente não há mais filme, apenas exibicionismo cinematográfico vazio. Esse filme é um exemplo do que eu chamo de desperdício cinematográfico. É quando o cineasta resolve fazer arte, seja para si mesmo, para o grupo envolvido no projeto, para atender alguma expectativa de mercado ou de um nicho, ou alguma outra motivação meio prepotente e meio egoísta. Mas definitivamente o cineasta que faz cinema-arte não está preocupado com o público, com a produção de entretenimento mais amplo, para além de um nicho especializado. E nenhum desses cineastas que fazem cinema-arte se arrepende, na verdade. Eles fazem isso conscientemente e muitos colhem até admiração e notoriedade por isso. Eu continuo achando um desperdício. Mas eu queria muito saber sua opinião sobre tudo que eu falei. Você gosta de filmes que parecem ser feitos de cineasta para cineasta? Você acha que isso é meio arrogante? Ou você acha que essas cenas feitas visando só fazer arte existem só para chocar, por exemplo? Comenta a sua visão, eu gostaria muito de saber. E também me diz o que você acha desse tipo de análise que eu fiz. Você sente falta de algum aspecto, de alguma coisa que eu falei? O formato? Para eu continuar produzindo conteúdo interessante, é muito legal ter seu feedback sincero. E eu espero de novo te ver por aqui nos próximos vídeos. Um abraço.